Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí para a Hilda e também para a Cláudia, do estudo do Vem e Segue-me às 5h20 da manhã. Sempre estão participando, ajudando na aula da noite, 9 horas da noite ali também. Muito obrigado. Aliás, um forte abraço para todos vocês que acompanham essa mensagem aqui, que se esforçam diariamente para acompanhar as mensagens aqui, tá bom? Isso é muito importante, que mostra o nosso desejo de buscar mais conhecimento, de estudarmos juntos, tá bom? Então, estamos aqui fortalecendo uns aos outros. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a respeito da história de José do Egito, como ele resistiu, né, à tentação ali e não quebrou a lei da castidade, ele não violou ali, quebrando mandamentos que eram relacionados a imoralidade, tá bom? Então eu vou compartilhar sobre ele. Eu lembro que na firma que eu trabalho, um dos funcionários ali, ele veio conversar comigo e disse o seguinte, né? Ele falou, olha, o homem não peca por falta de oportunidade. Eu falei, que é isso, cara? Ele falou, qualquer homem, se tiver a oportunidade, ele vai pecar, né? Ele vai cair nesse pecado aí. Eu falei, não, eu comecei a argumentar com ele e explicar algumas coisas, depois nunca mais ele tocou nesse assunto, né? Mas como eu estou falando de José aqui, o capítulo 37 de Gênesis e o capítulo 39 vai contando essa história. Entre esse capítulo aqui temos o capítulo 38, que é Judá, né? E aí nós vemos uma história aqui de Judá, na qual ele quebra a lei da castidade, tá bom? É na ocasião ali em que ele está passando por uma estrada, ele não foi até aquela estrada ali para quebrar a lei da castidade, tá bom? Mas passando pelaquela estrada ali, ele viu uma prostituta, né? Vestida ali, né? Era uma mulher vestida como prostituta. Então ele chegou até aquela mulher e disse, chegasse para ela se achegar até ele, né? Para os dois fazerem ali consumar um ato, né? Ou seja, quebrar a lei da castidade. E aí ele combinou o preço de um cabrito ali para que isso acontecesse. E eles vão lá e quebram essa lei da castidade, tá bom? E aí o que acontece? Ele não estava ali para fazer isso, mas ele viu uma oportunidade e ele foi lá e acabou cedendo à tentação, tá bom? E tem gente que é pior ainda, né? Que não só quando tem a oportunidade, mas buscam essa oportunidade para fazer coisas erradas. Mas hoje eu vou estar conversando aqui sobre José do Egito. Como ele, mesmo tendo a oportunidade de fazer coisas erradas, ele resistia, ele saía fora desse pecado, tá bom? Algo que me chamou a atenção aqui na designação do Vencer, que eu vou compartilhar com vocês, no capítulo 37, o versículo 36, fala que Potifar, ele era eunuco de Faraó. Eunuco, né, ele é um servo castrado, né? Só que nós sabemos na história aqui que Potifar, ele era casado, e é a mulher de Potifar que fica tentando José ali para quebrar a lei da castidade, tá bom? E aqui no versículo diz que ele era eunuco. Eu não sei se antes ele trabalhava, porque os eunucos eram aqueles que trabalhavam perto da rainha ali. Então, os reis, faraó, eles mandavam castrar aqueles que serviam perto da rainha ali, com medo da rainha ser infiel ali, né, de alguma maneira. Então, eles mandavam castrar, e esse servo, esse tipo de servo era eunuco, tá bom? Só que aqui na história, esse Potifar, ele tomava conta do exército do rei, tá bom? Então é possível que ele servia antes, isso é só uma hipótese, né? Que ele servia antes ali junto perto da rainha, e depois ele subiu para um posto mais elevado ali como subintendente, né, dos exércitos do rei ali, tá bom? É possível isso, e talvez ele até sentiu falta de ter uma vida social, uma vida de casado, e se casou para que pudesse ter ali a convivência de um casamento. Não sei, só é uma hipótese. Também lá no versículo 39 é mencionado disso, né? Que José, ele foi para o Egito, ele foi vendido para quem? Para Potifar, que era eunuco de Faraó, né? Então, novamente, cita ali como se Potifar fosse eunuco. Bom, se ele era eunuco, né, e a mulher sabia que ele era eunuco e mesmo assim quis casar com ele, ela tinha que saber que ela tinha que guardar a lei da castidade ali e ser fiel ao marido dela,
né? Se é esse o caso ali, tá bom? E também o caso, se ele foi castrado, também era uma situação de fidelidade. O marido e mulher tem que ser fiel uma ao outra aí, né? Se um dos cônjuges ficar doente, qual é a saída? A traição? Não, tem que ser fiel ali e ficar firme no convênio, tá bom? Então, continuando aqui a mensagem, né, o que nós podemos ver aqui é que José ele ganhou a confiança de Potifar, né? Porque tudo que ele ia fazer prosperava na casa de Potifar, de maneira que Potifar entregava todas as coisas na mão de José para ele cuidar. E ele não fazia conta de nada, né? Ele confiava cegamente ali em José. E José fazia sempre prosperar os seus negócios ali. Ele era o melhor servo ali. Na verdade, Potifar ele pega ali e deixa José a cargo de todas as coisas na casa dele, tá bom? E aí, o que acontece aqui na história, né? Aqui no versículo 7, a mulher de Potifar entra em cena, né? Dizendo assim, ó. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Quando fala que ela pôs os olhos em José, significa que ela o desejou, né? Ela estava com desejos de prazeres sobre ele, né? Então, ela começou a desejar ele. E ela falou, deita-te comigo. Mas ele resistiu, ele falou, não, eu não vou fazer isso, jamais. Na verdade, ele responde para ela o seguinte aqui, ó, versículo 8 em diante. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há na casa contigo. Ou seja, quando ele fala aqui, não é que o Potifar não sabia da cobrinha que ele havia casado, mas ele falou, olha, o meu senhor não sabe do que há na casa aqui contigo, dele, porque ele confia em mim. Então eu tenho a confiança dele. Então ele não faz conta de nada, ele tem essa confiança. Eu não posso quebrar a confiança dele, né? Seria isso que ele está dizendo aqui. E entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior nesta casa, né? E nenhuma coisa me vedou senão a ti. Ou seja, ele era o maior na casa e a única pessoa que ele não mandava na casa ali, né? Todos eram a serviço de José, era a esposa de Potifar. É a única pessoa que ele vedou ali, que não era para ele mandar, tá bom? Então, fora isso, todas as pessoas ali, ele era encarregado de cuidar de todas as pessoas. No versículo 9, eu achei bem interessante que ele diz assim, ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Portanto, tu és a mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Como é que ele quebraria a confiança, né, do Senhor dele? E o mais importante é que ele fala, né? Como eu faria isso contra Deus? Pecaria contra Deus. Então a gente vê que ele é fiel a Deus em todos os momentos. E o versículo 10 também diz assim, ó, e aconteceu que falando ela, cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ela. Então, quando diz aqui que ela falou a cada dia, é porque vários e vários dias ela ficou persistindo ali para que ele se deitasse com ela. Vários e vários dias, né? E ele resistiu a todas as tentações. E chegou uma ocasião ali em que ele foi cuidar de assuntos dentro da casa e só estava ela dentro da casa, os outros servos não estavam. E nesse momento ela agarrou, né, a capa dele e falou, você vai deitar comigo, e forçando ele. E ele larga a capa lá e foge para fora, né? Talvez um sentimento de rejeição, de magoada, por conta de se sentir rejeitada, ela pega e começa a gritar, e quando o marido dela chega, ela acusa que José havia tentado agarrar ela, tá bom? E Potifar, ele toma uma medida drástica, tá bom? Contra José aqui, tá no versículo 20, diz assim, ó. E o senhor de José, ou seja, Potifar, né, o que ele fez com José? Tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim teve ali na casa do cárcere. Então, o cárcere é a prisão. Ele entregou ali José para ser preso, tá bom? Lembrando, né, que para os egípcios, o pecado de quebrar, né, de adultério, né, e quebrar a lei da castidade do adultério, ele é um crime muito horrível.
né? E mais grave ainda do que matar uma pessoa. Vocês devem lembrar lá que Abraão, quando entrou no Egito com a sua mulher, ele disse, olha, ela é minha irmã, né? Porque se ele dissesse que era a mulher dele, como a Sara era bonita ali, eles iriam matar Abraão para poder casar com Sara. Ou seja, matar não tem problema, né? Mas o adultério tem problema, mas matar é menos grave, né? Então eles consideravam muito grave essa acusação de adultério, tá bom? Então isso era uma pena de morte para os egípcios. E a gente pode ver aqui que aos olhos de Potifar, ele fez uma, uma pena meia branda ali, né? Porque, por que que eu acho que ele fez uma pena branda? Porque eu acredito que ele acreditava na integridade de José. Ele sabia que José não havia feito isso, né? De pecar contra a casa dele. Ele confiava em José. Mas, como ele estava ali naquela situação, né? E para honrar, né? Ele mesmo, ele pegou e mandou então prender José e não mandou matá-lo, tá bom? E sabemos que tem a providência de Deus, Deus protegendo, mas os egípcios eles têm extremo horror ali a esse pecado de adultério, tá bom? Então o certo seria a pena de morte, mas eu acredito aqui que ele acreditava na integridade de José, tá bom? Então compartilhando com vocês aqui rapidamente sobre isso, né? Falando que José, em todos os momentos, ele foi fiel ao convênio dele, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar, sobre que não é a oportunidade que faz a pessoa pecar. A gente realmente tem que estar determinado naquilo que nós queremos fazer. E ainda em tempo, vou compartilhar com vocês aqui rapidamente uma parte que fala aqui na minha bênção patriarcal sobre José do Egito, algo pessoal para mim, né, na minha bênção patriarcal. Não é aconselhável nós compartilharmos com outras pessoas a bênção patriarcal, tá bom? Isso é algo pessoal entre você e Deus, tá bom? Eu vou compartilhar só um pedacinho aqui que eu me sinto à vontade em compartilhar com vocês, tá bom? Porque tem a ver com a história de José do Egito e é citado na minha bênção patriarcal aqui. Diz assim, ó, se baseando no exemplo de José do Egito, assimilando as provações que ele passou, considerar como modelo de aplicação em nossos dias e desenvolver em tua mente a certeza de que também poderás corresponder de igualdade de condição, incentivando a juventude da igreja, né? E a justificar ser compensador quando seguimos o caminho estreito e apertado, porém verdadeiro do Evangelho, sendo determinado e mais seguro, eficaz para alcançar o almejado progresso eterno. E aí continua falando aqui bastante coisa sobre isso e fala assim, ó, sempre almejando gloriar o nosso Deus através da sua fidelidade. Então aqui na minha bênção patriarcal fala sobre pegar o exemplo, né, de José do Egito e colocar em meus dias e aplicar isso, ou seja, fugir da tentação. Eu lembro de uma ocasião, eu já estava batizado, eu era solteiro, né, tinha ali 17 anos, e o que que aconteceu? Sempre uma mulher, né, bagunçava a TV dela lá, desprogramava, e ela me chamou ali para arrumar uma vez, e eu demorei muito para arrumar ali, porque eu sou muito ruim com tecnologia, mas com muita dificuldade ali, né, vendo cada programação ali, eu achei ali sintonizar canais, e eu apertei, e aí sintonizou o canal ali, né? Só que sempre ela apertava algum botão errado, eu não sei se acabava a luz, e a TV desprogramava tudo, aí tinha que programar tudo de vez. Então, de vez em quando, quando dava esse problema na TV dela, ela me chamava ali, né, para arrumar a TV ali nesse sentido, né? E aí eu fui pegando experiência nisso, sabia o mesmo caminho ali, e cada vez eu conseguia fazer mais rápido. Mas uma vez ela me chamou porque estava ruim lá a televisão, eu entrei, e aí eu rapidamente comecei a programar lá de novo, já sabia o que tinha que fazer. Só que dessa vez foi diferente, né? Eu estava sentado, né, na cama ali e cada vez ela estava se aproximando mais, né? Eu falei, ixi, que estranho isso, né? E aí eu fui me afastando mais, ela foi chegando mais perto assim e eu já comecei a suar ali, eu já falei,
Eu vou sair daqui correndo, né? Eu vou programar isso aqui logo. Aí eu coloquei lá para sintonizar, os canais foi sintonizando ali, eu não vi na hora de acabar. Ela falou, eu tenho que falar uma coisa para você. Aí eu falei, o que que foi? Eu já comecei a suar ali, né? Aí ela falou, é que minha amiga quer ficar com você. Eu falei, não, não quero. Só falei isso, acabou de programar ali. Eu só sabia que eu ia falar que não queria e ó, fui embora dali, né? E o que que acontece? Depois desse dia eu até orei para nunca mais o canal dela de sintonizar ali, né? Eu não sei se novamente a sintonia quebrou ali alguma coisa. Eu sei que eu nunca mais fui chamado lá, né? E eu agradeci por isso. Então foi um momento ali que eu passei que eu achei que foi meio tenso também. Mas deixar a capa como José não significa toda vez que alguém agarrar a roupa, mas significa realmente fugir do perigo. Se você sente que tem um perigo naquele lugar, você foge da tentação, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, dizendo, né, sobre o que o meu amigo havia falado ali, né, que o homem não peca por falta de oportunidade. E isso é uma grande mentira. Nós vemos no exemplo aí de José do Egito e de muitos outros homens, né, e mulheres também fiéis ao Evangelho, que não pecam porque são fiéis ao seu convênio com Deus. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.